Olá, minha gente, nós estamos aqui com a dona Zíbia Gasparetto, com Irineu Gasparetto, né? Dona Zíbia, essa mulher extraordinária que nos recebeu em sua casa de uma maneira fantástica, de uma maneira carinhosa, para falar um pouco da vida da médium, da mulher, da mãe. O Irineu, amigo de longa data aí, que já esteve várias vezes conosco em Belo Horizonte, e nós estamos aguardando ansiosamente o encontro mundial, quem sabe, né, com essa surpresa agradável de ter gente de grande luz, de grande energia e alegria para todos vocês. Zíbia, eu quero expressar a nossa alegria, o nosso carinho, mas sobretudo a gratidão por você tão generosamente nos receber aqui no seu lar. E isso para nós é muito significativo mesmo, de uma importância muito grande. Eu queria saber de você, Zíbia, como que é a Zíbia mãe, a Zíbia mulher, como que é essa Zíbia que cresceu e que se transformou nessa mulher que a gente admira tanto. Bom, você sabe, né? Nós temos momentos em nossas vidas em que a gente experiencia as coisas, o casamento, o namoro, os filhos, cada um é 4 filhos, né? Agora em abril, o meu filho mais velho foi embora também, teve problema de saúde, bateu o carro, passou mal. Mas a gente sabe que o Espírito é eterno, amanhã nós estaremos juntos quando chegar a possibilidade do reencontro. De modo que a espiritualidade, eu não fico dividindo entre mãe, filho, essas coisas. Nós somos espíritos, isso aqui é coisa do mundo, né? E então nós precisamos ter assim um sentimento mais abrangente de bem-estar, de confiança na vida, para que as coisas possam ir acontecendo de uma maneira melhor. Porque se você ficar olhando aí fora, as pessoas só gostam de falar as coisas ruins, né? A mídia, TV, só fala as coisas que a gente realmente fica assustada. Para que isso? Nós somos eternos, nós somos espíritos, né? Tem esses espíritos maravilhosos que ficam aí ajudando as pessoas. Você vê, eu tenho, acho que quase 50 livros, né? 47, 48, por aí, né? E no astral, os espíritos fizeram um grupo muito grande para poder valorizar o trabalho espiritual que eles fizeram através de mim, né? Porque eles é que contam as histórias. Então eles vão pondo, quando a pessoa está lendo um dos nossos livros, eles ficam do lado da pessoa, chamando atenção para algumas coisas. Então as pessoas me contam, sabe, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando ela foi ler, de repente ela se lembrou de um caso que aconteceu na família. Então a prova, esses espíritos procuram isso, para que a pessoa realmente aproveite o trabalho espiritual. Então eu tenho muita confiança, porque eu sei que eles cuidam, e você também, né? Sabe disso. E Zíbia, como que começou o seu trabalho com a mediunidade? Quantas primeiras experiências suas? Bom, foi bem estranha, viu? Eu era uma pessoa muito comum, eu nunca tinha pensado, eu estava recém-casada, já tinha o Pedro e tinha o Luiz. Quando o Luiz nasceu, eu acho que, como ele tem muita mediunidade, eu acho que ele já veio para mexer comigo, porque assim que ele nasceu, ele estava com 2 meses, e eu teve um dia que eu estava muito irritada. Sabe quando você está nervosa, sem saber do que, aquela irritação, aquela coisa desagradável? Mas meu marido estava muito bem, então eu tinha paciência de não ficar irritando ele com meu mal-estar, né? Quando chegou fui dormir, mas só que eu não queria prosa. Eu falei, me deixa quieto que hoje eu não estou bem. Fiquei lá no meu canto, né, dormindo na cama de casal lá. Quando eu acordei de madrugada, meu corpo estava inteirinho, assim, com aquela sensação que estava com aquela energia, né? Assim, e de repente, quando eu vi, sem que eu pudesse nem ter ideia, eu levantei e a minha boca começou a tremer e eu comecei a falar em alemão.
O meu marido, ele foi criado no Rio Grande do Sul. E lá, ele estava no meio da colônia alemã e ele sabia algumas palavras de alemão, ele percebeu que era alemão. Mas eu não estava sabendo nada que eu estava falando, a boca falava e era isso, né? E aí, mas ele ficou assustado, porque ele não entendia nada de espiritismo, né? Eu morava no Sobradinho, que era a primeira casinha que nós compramos, geminado. E aí ele ficou, a minha vizinha era uma senhora que já tinha os filhos grandes. E meu marido me viu andando com nem homem pela casa, falando com aquela língua, os 2 filhos dormindo no outro quarto. E aí ele abriu a janela, Dona Lúcia, eu não sei o que está acontecendo aqui em casa. O que está acontecendo? Ela falou, deixa eu botar aí. Ela veio, né, vizinho, e aí ela falou, isso é coisa de espírito. No Brasil todo mundo conhece, né? Embora ela não fosse espírita, ela falou, isso é coisa de espírito. E aí, vamos rezar. E ela começou a rezar junto com ele e passou. E eu fiquei bem, né? Mas no dia seguinte, meu marido trouxe todos os livros, ele foi numa livraria, comprou para começar a estudar. E daí fomos para a Federação Espírita, fazendo os cursos, as aulas, e por aí começou a mediunidade. E a psicografia com o Lúcio, como começou? O seu encontro com o Lúcio? Não sei, você já viu falar do Edgar Armon, né? Sim. Comandante. Nessa época ele era o diretor da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E ele, sabe, era um professor maravilhoso. Aos sábados à tarde ele fazia uns cursos, ele contou a vida de Cristo inteirinho, parecia que eu estava vendo. Meu marido ficava com as crianças para mim poder ir nesse curso sábado à tarde, né? E meus filhos eram pequenos, e eu ia. E esse professor, ele foi extraordinário, era um homem incrível. Depois, sabe aquela coisa de outras pessoas que começam a ter pensamentos negativos e tudo mais, ele foi afastado da diretoria. Mas a nossa amizade sempre foi muito grande. Hoje em dia, o Edgar Armon, ele costuma trabalhar com o Luiz lá no trabalho dele. Quando ele vem, ele fala, faz palestras, ele fala muita coisa, porque ele foi uma pessoa muito, muito, muito... Ele punha as pessoas para fazer palestra, e quando a pessoa terminava, falava 1h30, 1h e pouco, ele, em meia dúzia de palavras, ele dizia, bom, ok, foi importante, o que ele disse mesmo que valeu, foi isso, isso e isso. Assim era o comandante Armon, um homem maravilhoso. Eu tive a felicidade de fazer aulas, né, com ele. E foi nessa época que o Lúcio apareceu para a senhora? Não, ele foi o primeiro que apareceu. Foi ele que apareceu primeiro. Porque foi assim, o meu marido, quando a vizinha falou que era coisa de espírito, ele foi numa livraria e comprou os livros de Kardec, daquilo, né? Estou falando de espiritismo. E ele, realmente, um amigo dele falou, mas você precisa ir na Federação Espírita, porque você precisa conhecer. E ele começou a frequentar as aulas lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, exatamente as aulas do comandante, né? Tanto que quando ele terminou o primeiro ano, passou para o segundo, mudou o dia, ele ficava com as crianças para mim ir no sábado, de tanto que ele gostou desse curso, e nós começamos a estudar. E lá na Federação Espírita, o Edgar Armon, ele fazia assim, ele fez uma lista de como você devia fazer para melhorar o ambiente do seu lar. Então, ele fazia uma energização do bem-estar da família. Fazia a gente imaginar que estava subindo, que Deus estava morando aqui na nossa alma. Ele fez um trabalho maravilhoso, eram umas 10 frases que a gente fazia. E a gente repetia aquilo. Então meu marido falou assim, vamos fazer, né? Nós queremos ter o nosso ambiente bom. Ele estava também trabalhando assim profissionalmente. Falou, não, vamos fazer a coisa direitinho para a gente ter uma vida melhor. E começamos a fazer isso. Fizemos 1, 2 vezes,
Mas quando o Luiz nasceu, foi logo em seguida, né? Ele já tinha 2 meses, 3 meses. De repente, quando nós fomos fazer essa energização das frases, a minha mão deu uma dor, mas uma dor, passava daqui do cotovelo para essa mão direita. E aquilo era uma dor no osso do braço. E a mão mexia sozinha e eu não podia controlar, eu perdia o controle. E escrevia algumas palavras, né? Mas aquilo ia sozinho. As palavras não eram muitas frases, eram coisas curtas assim, né? E aí, então aí, como meu marido tinha ido para a federação, eles falaram, não precisa fazer isso. Se a coisa estiver doendo, tudo é melhor você só fazer oração e ela ficar tranquila, sossegada, fazer em um lugar silencioso, fazia aquelas frases, né, de bem-estar, e começou assim. Aí começaram a vir, o primeiro que foi o romance, né, logo assim. Qual romance que veio primeiro? Foi o romance, aquele meu Deus, o primeiro. O Amor Venceu. Agora que eu já não lembro mais nem o O Amor Venceu. O Amor Venceu. Passado no Egito Antigo. Sim. Que até o Espírito me falou que eu tinha vivido no Egito Antigo, que aquilo já começou lá da reminiscência, né? De muitos anos que eu já tinha morado lá. E assim começou, e aí começou um atrás do outro. Nesses romances que a senhora escreveu, dona Zíbia, teve algum que a senhora viveu uma experiência pessoal que te envolveu mais? Teve muitos. Muitas coisas aconteciam, porque era uma coisa incrível aquilo que acontecia. E as pessoas me contavam também as coisas, né? Que quando elas iam pegar um dos romances, esse livro tinha uma série que ela começava a lembrar ou coisas da família, ou acontecia com ela na ocasião. E aí eu soube, né? Fiquei sabendo, o Lúcio me contava, porque no começo ele saía comigo e me ensinava, né? Porque eu era completamente sem conhecimento de nada. E ele então ia, né? E mostrava para mim. Mas um dia eu estava andando no viaduto do Chá, que eu ia ir fazer umas compras na cidade, né? Aqui em São Paulo. E tinha um rapaz que passou com uma moça, namorada, ele com a mão no ombro dela, né? O Lúcio soltou essa frase. Essa aí é aquela coisa da posse, ele pensa que ela é dele. Ele acha que ela é dele, mas ele está enganado, né? Porque cada um é um. E ele fazia isso e me mostrava as coisas. Foi uma época muito boa. Hoje, como é a relação da senhora com os espíritos, depois desses anos todos? Assim? Uma relação muito boa, né? Tem momentos que às vezes a gente lembra algumas coisas mais do passado, né? E as coisas acontecem, né? A gente vai indo sempre feliz, sempre tranquila, porque o melhor de tudo é você conservar a alegria de viver, né? Eu sempre fui muito alegre. Eu vivo cantando, ponho o CD e canto junto. E assim, eu gosto, né? De alegria. Eu sou uma pessoa fundamentalmente alegre mesmo. Dona Zíbia, e conviver com a mediunidade dos filhos, do Irineu, do Luiz, esse desabrochando. Eu não interfiro, eu respeito muito. Não interfiro, cada um é um, cada um tem o próprio caminho. Nós somos individualidades, né? Quando isso surgiu neles, como que foi assim, lidar com isso? A família toda médium, né? Isso é fantástico, isso, né? Pois é, mas eu nunca forcei os meninos a nada. O que eu me lembro é que o Luiz, quando ele tinha mais ou menos, acho que aos 11 anos, eu já tinha feito o centro, né? O Centro Espírita do Caminheiros. Porque eu sempre fui muito ligada a Maria, né? E tinha lá, e eu via um espírito, que até hoje eu vejo, ele não desce, ele fica assim, no ar, sabe? E ele tem um cabelo branco encaracolado, branco, mas a pele dele é morena, bem morena. Não chega a ser mulato, mas é bem moreno, os traços finos. E ele usa uma roupa assim, como se fosse um brim, assim, daquele branco sujo, né?
e ele tem um bastão. E ele não desce assim, ele fica no ar. E ele, segundo eu sei, senti, ele é o chefe dos caminheiros do tempo que Jesus andava no mundo. E esse foi o primeiro que eu vi comigo. E me comoveu muito, né? Porque eu sempre rezei para Maria, sempre fui ligada ao espírito dela, como mãe, aquilo me toca muito, né? Então foi isso que aconteceu. E assim começou. Assim fui fazendo as coisas. Isso é muito bonito, essa história de vida. E Dona Zíbia, qual a lição que a senhora pode deixar, uma mensagem para a gente? Seja positivo. Para todos nós. Você é um espírito eterno. Você não vai acabar, não vai morrer. Você vai morrer, o corpo vai mudar, mas você está vivo. Você tem eternidade. Sabe que coisa maravilhosa é essa, né? Nós somos eternos. Nunca nós vamos acabar. E sempre, como você é único, você tem o seu próprio caminho, que é só seu. Não pensa não, quando você quer pegar o que o outro está fazendo e copiar, não dá certo. Você é você tem que fazer aquilo que você sente aqui. Porque a alma é que tem os sensos das coisas da vida. Então, quando você entra aqui, no que o seu sentimento aqui na alma, você logo percebe a verdade das coisas. Ajuda muito você. Se tem alguma dúvida, é você entrar e pedir ajuda e vem. Se não é na hora, daqui a pouco vem. Aquilo aparece, vem, né? Dona Zíbia, nós lá em Belo Horizonte estamos ansiosos, elétricos, esperando a sua presença no encontro dos mundial, né? A senhora viveu em Belo Horizonte? 2 anos lá, 2 anos, porque eu me casei e o meu marido foi chamado para ir na Segunda Guerra, né? E aí a gente estava namorando, mas ele teve que baixar para fazer treinamento para ir para a Itália, na Segunda Guerra. E ficou sem trabalhar, ele estava se preparando para ir. E eu fiquei meio apavorada que ele fosse, né? Porque a gente estava namorando, estava se gostando, não queria que ele fosse morrer lá na Itália. Mas a guerra acabou, felizmente. E aí, Belo Horizonte foi uma cidade que foi desenhada, né? Ela foi criada porque era um lugar necessário fazer isso, então eles se reuniram lá e fizeram a cidade. E eu me lembro que fiquei muito emocionada quando eu fui visitar a Casa de Madeira, no Juscelino, porque lá tem um quadro na parede que só tem uma luz comum dessas de poste. E tinha aquela foto da luz. E tinha lá umas palavras dizendo assim, que durante muitos e muitos anos essa luz foi a única que iluminava aquele planalto, abrindo caminho para a futura capital do Brasil. Estava lá escrito isso. Eu fui visitar essa casinha. É emocionante, né? Você participa de uma coisa que está acontecendo. E a senhora ficou em Belo Horizonte até quanto tempo? Eu fiquei até quando meu filho Luiz estava com 2 meses, mais um pouco. Às vezes eu faço um pouco de confusão com as contas, mas tudo bem. Uma hora a gente sabe, né? Que nós aprendemos lá na federação muitos cursos, aquilo ajudou bastante. Só fiquei em Belo Horizonte 1 ano, porque meu pai, infelizmente, ele era muito agarrado comigo, isso era ótimo. Mas ele era uma pessoa muito amorosa, muito bom, mas ele teve, infelizmente, um câncer na garganta. Começou com alguma coisa na boca e ele morreu disso. E foi uma coisa muito triste, tanto que eu quis ir embora para São Paulo. Ele ficou mais 1 ano, né? Depois que ele soube que estava doente. Então eu não quis mais ficar em Belo Horizonte. E o Aldo também não estava bem satisfeito lá também, porque as coisas lá não estavam muito boas. E nós resolvemos ir para São Paulo. E aconteceu um fenômeno muito estranho que eu acho que eu não sei se eu contei para o resto do meu pessoal, não.
Mas eu acho que não. A minha mãe morava com meu pai numa casinha térrea, né? Num bairro afastado aqui em São Paulo. E como eu estava procurando casa para morar em São Paulo, eu fui para a casa da minha mãe, com as 2 crianças, né? E com o meu marido. Ela tinha um quarto e nós ficamos lá enquanto eu procurei uma casa para alugar em São Paulo. E nesse meio tempo, o meu pai ficou mal, mas eu estava dormindo lá no quarto. Eu acordei no meio da noite. No dia seguinte, meu pai ia no hospital. É um hospital que tem até aqui perto do Ipiranga. E eu via umas labaredas de fogo no canto do quarto, aquela luz, mas parecia um fogo fato assim, aquilo entrava. Eu falei, o que será isso, né? Depois eu comecei a chorar, meu pai vai morrer, mas o Aldo disse, mas o que você está vendo que ele vai morrer por causa dessa luz que está aí? Não, ele vai, e no dia seguinte, realmente, ele foi operado do câncer na garganta e ele, de fato, morreu. Morreu e segurei a mão dele, né, porque ele estava em coma, no hospital, e ele, a hora que ele parou de respirar, ele apertou minha mão e parou de respirar. E eu falei para o médico, né, aí ele se despediu de mim, o médico falou, não, isso não é possível. Ele não estava consciente, mas eu sei que estava. Eu tinha certeza que ele estava me dizendo, eu estou indo, mas eu estou bem. É uma coisa que não dá para explicar, né? Mas explicar o que para as pessoas? E que a gente nota que a senhora sempre teve essa coisa de esperança de vida, de alegria, de certeza. Isso é uma coisa, eu cantava, o Luiz, meu filho, ele costumava gravar quando eu era que ele era adolescente, todas as músicas em inglês dos filmes americanos, eu cantava todas, né? Então ele punha o CD só da música e eu cantava ele. E ele fez uma brincadeira que ele punha várias cantoras americanas mesmo, me punha cantando no meio delas. E ele dizia, quem é essa? Ninguém sabia, né? Ele brincava muito com isso. Era divertimento, a gente brincava assim, né? Dona Zíbia, obrigado pelo seu carinho, mais uma vez, uma gratidão imensa, imensa. Eu que fico compartilhar essas coisas boas, esses pedaços da sua vida, do cotidiano. As coisas ruins a gente esquece, as boas a gente lembra. Obrigado mesmo pelo carinho, né?